Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jonas e hoje iremos falar sobre um problema que infelizmente atinge a humanidade, principalmente entre os brasileiros, mas desde já agradeço a sua presença por aqui e seja bem-vindo ao canal Choque de Realidade. Antropologia, filosofia, religião, medicina e psicologia. Mostrar o quanto essa sensação intriga e motiva pesquisadores a buscar constantemente novos entendimentos a respeito deste sentimento. Relatos das antiguidades apontam que a ansiedade como uma característica presente no cotidiano dos homens na Grécia Antiga. Na mitologia deste país, por exemplo, Pan, o deus dos bosques ou dos campos, dos rebanhos de pastores, era temido por aqueles que necessitavam atravessar as florestas à noite. Com a sua aparência assustadora, metade homem, metade carneiro, causava sustos, gritos, medos, pavores e sofrimento àqueles que cruzavam as matas. As trevas e a solidão das travessias induziam que realizavam aos pavores súbitos. Desprovidos de qualquer causa aparente, como o ataque de pânico, daí a origem da palavra pânico. Na Grécia Antiga, apesar de não existir uma palavra para descrever a ansiedade, já se usavam termos como mania, histeria ou paranoia para definir sentimentos poucos conhecidos, porém vividos em sua plenitude. Relatos bíblicos apontam que os sintomas de medo excessivo já apareciam naquela época e eram atribuídos ao relacionamento com Deus e ao distanciamento dele. No início do século XVII, o termo ansiedade começou a ser usado na escrita médica sobre doenças mentais. Não se falava em psiquiatria. Já essa palavra não se enquadrava na linguagem médica até Johann Redl criá-la em 1808. O uso do termo ansiedade também significava o início de uma distinção entre os níveis normais vividos pela população em geral, depois de desapontamentos no amor, preocupações financeiras e problemas de saúde, e os níveis excessivos apresentados por essas pessoas que reagiam de forma mais intensa a eventos similares. Em acréscimo, o que hoje consideramos síndromes de ansiedade grave era naquele período vinculado a quadros depressivos, segundo o médico escocês. Entre 1856 a 1926, Emil Kraepelin era o único que apresentava um sistema de classificação dos transtornos mentais com utilidade clínica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no planeta. No Brasil, eles atingem mais de 9% da população, o que faz com que o nosso país seja o líder no mundo. Diferença entre transtorno de ansiedade e ansiedade comum? Ansiedade comum, qualquer pessoa fica ansiosa por causa de uma entrevista de emprego, antes fazer uma prova ou quando vai conhecer alguém, mas normalmente esse sentimento passa. Já o transtorno de ansiedade, quase tudo vira motivo de preocupação exagerada e contínua. O paciente não é capaz de relaxar, crises comuns há mais de 6 meses é um sinal. Ficar tenso sem razão? E qual seria esta causa? A origem de transtornos de ansiedade varia bastante de indivíduo para indivíduo. Eles podem, por exemplo, aparecer por desequilíbrios químicos do cérebro, pela falta de suporte familiar ou por traumas, principalmente na infância, ou por ser uma mistura de fatores. A família, os lugares que você frequenta, os amigos, as experiências de vida, tudo isso contribui para o surgimento ou para uma prevenção da doença. E os sintomas? O paciente fica inquieto, excessivamente irritado. Ele sente muito cansaço e a falta de concentração, porque o cérebro não desliga. E a fobia? Medo exagerado ou paralisante diante de objetos, animais, situações específicas, medo de altura, de agulhas, de entrar no elevador, assim como a fobia social. Pacientes sentem medo não apenas de falar em público, mas de qualquer situação que envolva estar com desconhecidos, mesmo que não seja necessário conversar com ninguém. Ir a festas, eventos, reuniões, lanchonetes, o isolamento se torna muito comum. E a síndrome do pânico é um quadro severo de ansiedade que pode surgir subitamente,
Do nada, a pessoa tem uma sensação iminente de morte, sofrimento, falta de ar, suor frio. A crise dura de segundos a minutos, mas para quem está vivendo parece uma eternidade. E como é o diagnóstico? Normalmente, o diagnóstico é feito por um profissional da área da saúde mental. Ele leva um certo tempo para entender exatamente como a intensidade do problema e qual tipo de transtorno. O preconceito sobre distúrbios psiquiátricos ainda compromete a busca por ajuda. Quanto maior a demora para iniciar o tratamento, maior a dificuldade para contornar a situação. Não dá para dizer que tem cura, mas é possível aprender a lidar com a situação e desenvolver o controle social. Em que o paciente não é mais afetado, a terapia é indispensável. Há diferentes modalidades que devem ser escolhidas de acordo com o paciente. Ao longo das sessões, o sujeito aprende como o transtorno age dentro dele e passa a reconhecer os gatilhos para as crises. A ideia também é estimular mecanismos internos de resiliência, técnicas de relaxamento, oração, atividade física e outras práticas que complementam o tratamento. É claro, há situações que pedem o uso de medicamentos, sempre com orientação de um médico. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Organizando melhor a vida, é possível conviver com a ansiedade numa boa.